começando pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, programa Conexão Poder, domingo, entrevista o deputado federal Ságuas Moraes, do Partido dos Trabalhadores. Ságuas está na bronca aí com o afastamento da Dilma Rousseff da presidência da República e vai trazer os argumentos dele, não é? E também de boa parte, se não de todos os petistas aqui no programa de hoje, o Conexão Poder, que apresenta também outros temas. Está começando agora. Médico especializado em pediatria, Ságuas Moraes de Souza iniciou sua carreira política como prefeito de Juína em 1997. Após 2 mandatos, ele foi eleito deputado estadual, posto que ocupou até 2007, quando passou a exercer o cargo de secretário de Estado de Educação nos governos de Blairo Maggi e Silval Barbosa. Em seu primeiro mandato como deputado federal, Ságuas tem sido a única voz mato-grossense que, após a implantação do processo de impeachment de Dilma Rousseff, mantém a defesa do governo do PT. Pois é, no Conexão Poder de hoje, para ajudar a gente a fazer o programa, os professores João Edson e Onofre Ribeiro. O João Edson e o Onofre são agora da Jovem Pan, que estão com um programa lá na parte da manhã, não é? Que é o Mais Notícias, na 93.3. Os cientistas políticos João Edson e Onofre Ribeiro. Ságuas Moraes, e aí, rapaz, a Dilma volta ou não volta para a presidência da República? Bem-vindo aqui ao Conexão Poder. Olha, o dia que a Dilma foi afastada, fizeram essa mesma pergunta para mim. Eu disse que a conjuntura que iria definir se ela voltaria ou não. Mas eu dizia já com a expectativa de que sim, que poderia voltar. E a forma que foi conduzido esse processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, e nós taxamos isso como golpe, porque sem crime de responsabilidade é golpe, mesmo você utilizando um instrumento constitucional. E depois da nomeação dos ministros, que nomeou 7 denunciados na Lava Jato. Uma coisa é você ter algum ministro, algum secretário de Estado ou um secretário municipal que você nomeou e lá na frente descobriu que ele tinha algum envolvimento com algum problema e tal, e que depois ou ele afasta ou é exonerado. Mas uma coisa é você já nomear sabendo que essas pessoas estão denunciadas, né? E além disso, teve outros que estão denunciados que fizeram parte do seu governo. E agora há pouco foi nomeado secretário nacional de esportes, o filho do Perrella, que é o dono do helicóptero que foi encontrado em Minas Gerais com 445 quilos de cocaína. Então é um governo que além de ilegítimo, além de ter assumido como assumiu, é um governo cheio de defeitos, né? Começou mal, então? Eu acho que começou muito mal, além das medidas anunciadas por ele, que de fato coloca em dúvida a sua competência e a qualidade desse governo. Professores. Deputado, essa questão do presidente ter nomeado ministros vindo do Congresso, todos vieram do Congresso, e por pressão do Congresso, eu acho que já não depende mais de partido. O senhor não acha que está tão contaminado o Legislativo que está meio difícil tirar alguém que amanhã não caia na malha da Lava Jato ou de um outro tipo de denúncia? O senhor não acha isso, ou o senhor acha que foi deliberadamente mal escolhidos por uma questão... Não, eu concordo com você que foi por pressão do Congresso mesmo, do acordo que foi feito no Congresso, né? Até porque eu vejo assim que... Mas também, Onofre, se nomeou alguém que daqui a pouco vai ser denunciado, ou que por enquanto não tem denúncia nenhuma contra, é uma coisa. Outra coisa é você nomear alguém que já está com processo aberto no STF, está denunciado na Lava Jato, é uma situação muito complicada, né? E obviamente que ele, quando começou a articular a possibilidade do impeachment, porque ele foi um dos que ajudou a articular ao impeachment, ele disse que ia ter um governo de notáveis. Aí depois falou que seria metade notáveis e a metade da política. E eu não tenho nada contra governo e secretário na política, até porque eu já assumi a Secretaria de Estado de Educação na condição de deputado, né? Então eu não vejo nenhum problema nisso. Eu até acho que é importante você ter, em parte do governo, se não no todo,
alguns secretários ou ministros da área política que acaba tendo uma compreensão melhor sobre a política e que pode, na discussão de governo, nas reuniões de governo, pode contribuir de certa forma, assim como é importante você ter pessoas técnicas, pessoas com notório saber dentro do governo, que ele vai contribuir com aquela área. Então, acho que o casamento de pessoas da área técnica, com notório saber e alguém da área política que tenha compromisso com o bom andamento de um governo, eu acho que a junção dessas duas situações, acho que é extremamente positivo. Mas no caso, ele começou a falar que era só notáveis, depois passou que seria metade notável, metade política, e acabou nomeando só na área política e praticamente a metade denunciada na Lava Jato. Mas será que sobra alguém, professores, deputado? Está caindo aí quase um por semana, não é? O ministro entra e quando ele está sendo cogitado nos bastidores, assim, está sendo costurado alguma coisa, já está se levantando um dossiê, o cara entra e já tem aí a vida inteira já devastada, sendo investigada, e daqui a pouco, não vai muito tempo, está caindo. Será que sobra alguém? Paulo, esse modelo político nosso, esse modelo de financiamento da política, eu acho que ele está apodrecido. Está apodrecido. Eu acho que sobraria alguém, sim. Só que, a partir de você ter um modelo de financiamento privado de campanha, e essas campanhas, o Onofre, que está há muitos anos aí fazendo cobertura jornalística, vocês também que são mais jovens um pouco, mas também já há muito tempo na política. Vocês sabem que lá atrás uma campanha custava bem menos, né, Onofre? Era muito menos. Depois que você passou, o marketing começou a entrar na campanha, isso representa 50% do custo de uma campanha, mas 50% de uma campanha muito cara, Paulo. Então... Eu acho que na época que tinha o showmícios, era muito mais caro, deputado. Não, mas... Tinha o showmício, tinha o circo... Não, mas o showmício já iniciou... Concordo com o deputado, não era mais caro, porque não se comprava voto. Não se comprava voto? Não, o dinheiro que se pagava no show... Na minha avaliação, sempre comprou-se voto nesse país. Deixa eu só fazer uma intervenção nessa situação aí. Eu fui eleita a primeira vez em 96, quando podia o showmício, camiseta, boné e brindes. Era tudo liberado. Eleito prefeito. Prefeito em Juína, em 96, quando eu fui eleita a primeira vez prefeito. Aí eu comprei 3 mil bonés, 1.000 camisetas, na primeira e na segunda campanha de prefeito, numa cidade que tinha 33 mil habitantes, tá? Hoje já tem 40 mil habitantes de Juína, mas aí, os outros adversários sempre levaram cantores famosos lá, pago talvez por deputados, senadores, e eu ficava assim, pensando, poxa, podia acabar com isso, porque aí nós teríamos um pé de igualdade na disputa, nós teríamos uma certa igualdade na disputa, né? Mas, Paulo Coelho, eu vou te dizer que depois disso, na verdade, o gasto que teve com o showmício e o gasto que tinha com essas despesas foi transportada para compra oficial de cabo eleitoral, porque o cabo eleitoral, ele passou... porque ele passou a ser oficializado, né? E eu já lá atrás, quando eu contratava alguém para trabalhar na campanha, eu já fazia carteira de trabalho com medo de acontecer qualquer acidente com algum cabo eleitoral. Mas como eu contratava lá em Juína, eu contratava 10 cabos eleitorais, que era o suficiente para distribuir material em toda a cidade, os nossos adversários contratavam até 150 ou 200 sem poder, mas depois passou a oficializar a contratação de cabo eleitoral. E é bom que seja assim, é bom que seja oficializado, mas tem que estabelecer limite de quantos cabos eleitorais você pode contratar, porque você pode contratar 1 milhão hoje. Você entende? Então, esse dinheiro que era gasto no showmício, como o professor João Edson falou, ele foi transportado para você. Aquele pessoal que contratava 100 cabos eleitorais passou a contratar 300 ou 400 cabos eleitorais. O brasileiro que acharam. Então, na verdade, e aí, só que não tinha o telemarketing, não era muito forte naquela época, o marketing eleitoral. Então, o mesmo dinheiro que era gasto no showmício transportou para cabos eleitorais e acrescentou mais um marketing que foi cada vez mais encarecendo. Eu acho que é importante o marketing na campanha eleitoral, deixa eu botar uma cunha no que você está dizendo, que eu concordo perfeitamente. O showmício, num lugar pequeno como Juína, em 96, Juína é um lugar pequeno, de pouco movimento, não tinha o asfalto que hoje tem, então era um pouco isolado. E as pessoas mais humildes só teriam mesmo acesso a um Leandro Leonardo, que era cantor da época, num showmício, né? O showmício custava tanto, mas era isso, atingia as classes todas. Com o fim dos showmícios, esse pessoal ficou à mercê do cabo eleitoral, que ficou o contato. Sim. E aí, para atingi-los
em 89, 90, na eleição do Collor, que apareceu o marketing como uma instituição, né, de campanha, né? Isso. E aí o marketing, para tentar, já que não tinha comício, tentar atingir todo mundo pelos programas de TV, e aí tinha que maquiar a ideia de um candidato, sim, bonito, com propostas maravilhosas, com maquiagens, etc. E o cabo eleitoral. E o cabo eleitoral trouxe a história, a maldição da compra de voto, né? Uhum. Aí chegou no que chegou, né? E aí eu acho que o modelo esgotou, né? Eu acho que esse modelo está esgotado e o pior, o Onofre, Paulo Coelho, professor João Edson, que nós tivemos uma grande oportunidade no ano passado de fazer uma reforma eleitoral e nós não fizemos absolutamente nada. Foi vergonhoso o que foi feito o ano passado. E aí, assim, agora nós estamos diante de uma situação que a gente tem uma crise política instalada e que nós precisamos de encontrar uma saída. E agora, essa saída, qual é essa saída? Então, essa é a questão. Nós estamos vivendo uma crise de lideranças políticas nacionais. Então, nós estamos numa encruzilhada que temos que ter muita paciência e ter muita responsabilidade. E isso, coisa que o Congresso hoje não está tendo tanta responsabilidade assim. A sua própria resposta perguntou o seguinte: em 2018 tem uma eleição, certamente será candidato à reeleição e todo mundo. Eu não pretendo mais. Não, é? Não. O presidente da República. Sou candidato a pediatra na próxima eleição. Encheu. 22 anos de mandato já está bom, né? Já dei minha contribuição. Mas ruim, mas dei. Em 2000, a história que nos julga, né? Isso, 2018 vão ter eleição de presidente da República, 2 senadores por estado, mais governadores, os deputados federais e os deputados estaduais. O que vai discutir para convencer o eleitor nessa eleição, depois desse estágio de degradação que chegou a política e o processo político? O quê? Tem uma luz nesse túnel aí? Eu acho assim que o que acontecer daqui até lá, Onofre, é que vai mais ou menos, por isso que eu estou te dizendo, nós estamos numa encruzilhada e nós não temos uma solução imediata para isso, nós não temos uma motivação para isso, não temos como motivar as pessoas para isso, até porque eu acho que a política chegou num grau de descrédito muito grande depois que tudo aconteceu. E eu tenho usado a tribuna da Câmara muitas vezes, antes do processo de impeachment da presidenta Dilma, dele ser admitido pela Câmara e pelo Senado, e que a gente via a oposição falando, batendo, mas como se fosse os paladinos da moralidade. Eu dizia que a gente tinha que parar de hipocrisia, porque de todos os partidos do Congresso Nacional, o único que não recebeu recurso das empresas denunciadas na Lava Jato foi o PSOL. O único. E tem 5 deputados. Então, na verdade, se por um lado... Até agora, né? Até agora. Mas parece que não teve... Não, isso eu estou falando de dados oficiais. Sim. Do que está realmente... Do que existe até agora. Do que está declarado nas contas... O PT, por exemplo, recebeu 56 milhões oficial dessas empresas, o PSDB recebeu 53 milhões e o PMDB 46 milhões, aí vai descendo, cada partido recebeu um tanto dessas empresas Lava Jato. Aí você pensa, olha, essas empresas até antes das eleições não tinha denúncia nenhuma contra elas, no sentido de que elas tinham envolvimento com a corrupção. Então, vamos tratar dessa doação legal, e a doação legal, ela não tem nenhum problema. Se você recebe uma doação legal de uma empresa, depois lá na frente, essa empresa, você descobre que ela tem problema, o candidato não tem culpa nisso, o partido não tem culpa nisso. Mas o que eu dizia, porque nesse momento já estava instalada a Lava Jato, já tinha sido denunciada essas empresas, essas 20 e tantas empresas na Lava Jato, e os partidos que receberam o dinheiro dessas empresas dando uma de paladino da moralidade. Então, eu acredito que nós temos que fazer um grande pacto nacional nesse momento, fazer um grande pacto nacional, e aí esse pacto deve começar agora no Senado para definir, diante da conjuntura que eu acho que o governo Michel Temer cada dia vai se degradando, vai se desintegrando, e aí ela voltaria para o mandato, mas aí ela precisa de dizer algo à população. Aí está se discutindo um plebiscito, está se discutindo uma eleição. Não é. É fazer um pacto, ver como que vai conduzir esse processo até 2018, né? Em que condições que o governo vai conduzir esse processo até 2018. Porque eu vou te explicar, porque ela traçou uma meta, não é? Que foi interrompida. Agora, na verdade, gente, como que eu vou ter que fazer? Retomar o seu projeto original de campanha, né? Mas aí, isso vai além disso, Paulo Coelho. Vai ter que fazer um grande pacto nacional, dialogar com todas as forças políticas desse país,
com todos os segmentos Que é muito dos difícil, né? dos A essa altura movimentos do sociais. campeonato, dialogar com o Itamar foi vice e fez um pacto e deu certo, né? Pois é, mas Mas o acho que a problema é que conjuntura era outra. o problema é que o momento. Itamar, Acho que é o momento. o problema é que o Deputado, Itamar, Só um pouquinho, deputado. o problema, eu queria só só para que- fechar essa questão do Itamar, Certo. o problema é que o Itamar não participou da questão do impeachment, porque na época tinha crime de responsabilidade, e o Itamar não participou, o Itamar ficou quieto no canto dele. Quando o governo caiu, ele chamou todo mundo e fez esse pacto. Isso que você ficou tá na dizendo, dele, que nem Mineirinho, né? Como Não, mas- era. mas vamos eu lá. só preciso que ele responda a pergunta que eu fiz inicialmente. O senhor acha que ela volta? Se ela volta, porque olha só, tem algo acontecendo no Senado, que é aquele catatal de testemunhas de defesa da Dilma. A impressão explícita que fica é que a base petista quer matar o tempo para que comprometa esse período legal do impeachment, o que o tornaria ilegal caso não se consiga ouvir todo mundo. Não é isso. Na verdade, tem um prazo determinado para o impeachment e a gente precisa de usar todo esse tempo, né? Na verdade, o que tentou há poucos dias atrás é o contrário. A oposição tentou dar um golpe e encurtar esse processo, porque as etapas já foram estabelecidas em acordo do Senado com o STF, até porque quem vai coordenar o processo de votação, cada processo de votação, é o presidente do STF, né? E agora quem vai fazer as audiências públicas, todo o trâmite, toda a condução do processo é o Senado, né? Então, na verdade, eles queriam dar um golpe e fazer o processo ficar mais curto. Na verdade, provavelmente está tudo organizado para já na segunda semana de agosto ter a votação definitiva do impeachment. Deputado, eu gosto de conversar com o deputado para a gente aprofundar a conversa sem acidez, sem acidez muitas vezes das paixões. Veja bem, se nós pegarmos a história, e está dentro dessa questão, se nós pegarmos a história do Brasil, vamos pegar de 1930 para cá, porque a República até 30 era um pouco mais confusa, de 30 para cá, nós tivemos algumas turbulências. Em nenhum caso aonde o presidente foi cassado, onde o presidente deixou o poder, ele deixou o poder porque ele tinha cometido um crime que depois, posterior, não fosse provado o inverso. Então, do Collor houve crime de responsabilidade fiscal e ele foi inocentado depois. Então, se nós voltarmos Jango, né, aí a gente fala muito porque a ditadura militar nos dói muito, machuca muito, então a gente castiga muito. Mas na realidade Jango era um governo extremamente fragilizado, fraco, sem força, sem nada. Ele não tinha foco nenhum. Quando um governo cai, um governo só cai quando ele perde credibilidade. Eu até escrevi um artigo, que rodou a semana, separando o que é desgaste de credibilidade. E dou esse exemplo com a presidente Dilma. A Dilma não caiu por causa de pedalada fiscal. A pedalada fiscal foi o motivo a qual gerou o processo. Mas ela não caiu por isso, ela caiu porque ela fragilizou. Quem fragilizou ela? Eu vejo claramente, foi a campanha eleitoral. É tanto que ela vem com desgaste em 2013, vai ter uma votação no final de outubro, vamos lembrar que é o último domingo de outubro de 2014, um ano e meio depois, e ela vence a eleição. Porque ela só tinha desgaste, mas não tinha ausência de credibilidade. A eleição fez com que um texto, e aí eu falo que é o João Santana, construiu um texto de marketing que não foi possível sustentar um dia depois. Ela saiu do desgaste para a ausência de credibilidade. Reformas. E aí ela perdeu o mandato por isso. É possível um governo que Perdeu não... o mandato por isso? Perdeu o mandato por isso. Ah, você fala Exato. depois do... E aí eu vou adiantar um pouquinho. Para Falta mim, credibilidade. o que houve, eu chamo de oportunismo jurídico seletivo. Não chamo de golpe de forma nenhuma. Golpe tem outro significado. E aí explica o que é oportunismo jurídico seletivo. Imagina que nós quatro aqui somos proibidos de chegar atrasado. Está escrito no estatuto aqui que a gente não deve chegar atrasado. Não precisa necessariamente dizer se isso expulsa alguém ou não expulsa. O diretor do programa todos os dias deixa a gente chegar atrasado, um dia chega um dia chega outro. Mas um dia ele brigou com o Paulo Coelho. Então ele acha que o Paulo Coelho não está mais legal. Ele precisa tirar o Paulo Coelho aqui. Ele utiliza aquele argumento, que ele poderia usar com várias pessoas, com o Paulo Coelho. Então, oportunismo. Existiu o fato jurídico. Seletivo, por quê? Não usou com o Ságuas, não usou comigo, não usou com o Onofre, usou só com você. A defesa seria essa. Tá? Por que não usou com prefeitos, com governos estaduais, com ex-presidente, com uma certa... A defesa será essa. Mas isso está longe de ser o golpe, porque está especificado lá que é oportunismo jurídico. Mas só se usa isso, e eu volto na história brasileira, não sou eu que estou dizendo, a história diz isso, só usa isso quando um governo perde credibilidade. Nós estamos no caminho, de repente, do Temer também entrar no descrédito. Ele já perdeu, né? Tá? De credibilidade. O senhor não precisa concordar comigo, mas a minha pergunta é o seguinte, como que o senhor enxerga isso, esse percurso até 2018, sem a gente ter uma frente com credibilidade para gestar?
O Sagres Moraes vai responder essa pergunta analítica do professor João Edson após o intervalo comercial. A gente dá um tempinho só e volta já já. Então, né, estamos de volta com o Conexão Poder aqui no canal 22 na TV Pantanal. O professor João Edson deixou uma pergunta relacionada à credibilidade aí, fazendo toda uma análise até chegar aos dias atuais, inclusive dias atuais mesmo, incluindo Michel Temer. O senhor concorda, discorda? Qual que é a avaliação do senhor? Não, na verdade, eu vejo assim, que o processo eleitoral foi bastante disputado em 2014, e isso criou algumas fissuras. E naquele momento já estava em curso a Operação Lava Jato, que é uma operação que a gente não pode negar que após o governo do presidente Lula é que você multiplicou por 10 essas operações de combate à corrupção no Brasil. E em todo o governo Fernando Henrique tivemos 240 e poucas operações da Polícia Federal de combate à corrupção. No governo Lula, no primeiro governo dele, nos dois governos dele, 2.400 e poucas operações. No primeiro governo da Dilma, 1.800 operações de combate à corrupção. A Polícia Federal ganhou autonomia, porque antes tinha que pedir autorização do ministro da Justiça. Hoje, qualquer delegado está autorizado a fazer qualquer tipo de operação, quer seja para combate à corrupção ou de outros ilícitos. O Ministério Público, antes, para fazer qualquer operação em parceria com a Polícia Federal, tinha que pedir autorização do Procurador-Geral da República. Hoje, o Ministério Público Federal, onde quer que esteja, ele pode iniciar qualquer operação em parceria com a Polícia Federal. Isso facilitou que as investigações acontecessem numa frequência muito maior e acontecesse com mais profundidade. É tanto que o ex-procurador, o eterno procurador do Fernando Henrique, Geraldo Brindeiro, ganhou a alcunha de engavetador-geral da República porque ele não autorizava pouquíssimas operações do Ministério Público Federal em parceria com a Polícia Federal. Então, isso fez com que pudesse investigar mais e pudesse chegar a mais corrupção. Obviamente que teve muito mais obras, muito mais investimento do governo federal a partir do governo do presidente Lula, as empreiteiras sempre procurando facilitar a vida delas no meio político, e isso, de certa forma, acabou permitindo que mais atos de corrupção fossem elucidados. E só que essa Lava Jato, num primeiro momento, ela foi muito seletiva contra o governo do PT e contra o PT. Ao ponto da gente dizer que ela parece que era seletiva, você falou da seletividade contra o Partido dos Trabalhadores e tentando criminalizar o Partido dos Trabalhadores. E a campanha de 2014 aconteceu no auge dessas investigações. Então a gente tem que... E aí, obviamente, que a grande mídia nacional deu muita publicidade a esses fatos e tentou a todo custo criminalizar o governo da presidente Dilma. A oposição fez isso com a mídia parcial. A oposição muito fraca, né? A oposição ao governo Dilma estava muito fragilizada, mas obviamente que ela levantava a bola e a mídia vinha, a grande mídia vinha e fazia junto com a Operação Lava Jato, então tinha uma tríade ali para poder tentar criminalizar a presidenta Dilma, criminalizar o PT, e o processo eleitoral aconteceu nessa situação. Mas eu acho, deputado... E aí depois, logo em seguida, que a presidenta Dilma foi reeleita, veio a questão do PSDB duvidar da lisura das urnas, pediu uma auditagem, comprovou que não tinha problema nenhum, veio a tentativa de tentar impedir a presidenta Dilma de várias outras maneiras, para que, naquele momento, o Aécio tinha expectativa de assumir o governo, e agora, por fim, a Lava Jato está mirando mais no global dos envolvidos nesse processo, que aí tem todos os partidos, como nós dissemos agora há pouco. Eu vejo, então, nós entendemos que, nesse caso, houve uma fragilidade. Você falou de discreto, mas também, o que aconteceu? Nós vimos uma crise mundial desde 2008. O governo tomou medidas anticíclicas que permitiu que a gente não entrasse em crise. E aí, quando chega 2014, teve que tomar medidas duras, que juntou com esse processo de achar que é o governo da presidenta Dilma e com a tentativa de, a todo custo, tirar a presidenta Dilma, aí nós entendemos que, por não haver crime,
houve um golpe, sim, aí pode usar outros termos técnicos, E aí não havia mais um brindeiro para engavetar o processo, tem o Janot que deram muita... E aí a presidenta Dilma não tinha a mesma habilidade que o presidente Lula de dialogar com o Congresso, de dialogar com as forças políticas, de dialogar com segmentos do setor produtivo e até, portanto, o setor do agronegócio foi o período mais beneficiado foi exatamente no governo da presidenta Dilma. No segundo governo Lula e no governo da presidenta Dilma. Então, mas esse segmento estava frontalmente contra a presidenta. Não sei que tipo de diálogo faltou com esse segmento, por exemplo, mas a indústria também reclamou e faltou diálogo talvez com esse segmento e tal. O fato é que começou a gerar uma situação em que teve todo um enfrentamento e aí a gente percebe na declaração do Sérgio Machado, que eu não estou nem querendo dar os créditos, porque até agora não está 100% resolvido, né? Mas em que ele grava aquela fala do Jucá, é muito clara por que eles queriam impedir a presidenta Dilma, que era para parar a Lava Jato, que ia chegar neles. Então, essa é uma situação que eu acho que tem uma complexidade muito grande. Mas, deputado, eu tenho a impressão que nós estamos no fim do processo. Se a gente voltar no João Edson, na questão da credibilidade, me parece que a presidente Dilma perdeu a credibilidade não foi pela Lava Jato. Porque a Lava Jato, o PT estando no governo, numa terceira eleição, é natural que ele seja avisado, ele é vidraça. Sim. Não, quem está no governo, se tiver qualquer operação, vai pagar por aquilo. É vidraça. Né? Fosse o PSDB teve um monte de operações também, então não pode se queixar. Mas eu acho que ela teve dificuldade quando ela fez uma campanha atribuindo ao opositor principal dela, que era o Aécio, que ele iria aumentar a gasolina, acabar com Bolsa Família, ia aumentar impostos, aumentar a energia. Ela fez o partido, o João Santana criou um discurso de terrorismo. Ia ter inflação. Inflação e tal. Ele foi craque disso. Foi um discurso extraordinário do marqueteiro, e custou uma fortuna que está gerando um problema para ele, agora ele vai para a Dilma. Mas aí, quando ela assumiu no dia seguinte, a realidade, ela sabia, ela escondeu a realidade durante a campanha, então ela perdeu a credibilidade e no dia seguinte ela teve que fazer as medidas que ela atribuía ao seu adversário. Eu acho que aí a população tirou a credibilidade dela. Então eu penso que, uma vez que perdeu a credibilidade, é como o ladrão bate na sua porta. Se você até você abrir a porta, está mais ou menos resguardado, mas você abriu e ele entra, né? Eu tenho a impressão que ela perdeu ali a credibilidade. E como ela pertence ao Partido dos Trabalhadores, aí veio tudo junto, veio o Partido dos Trabalhadores, e todo esse desgaste por ser governo, então eu penso que não tenho, mesmo que queira usar a palavra golpe, uma experiência de vida, de leituras políticas, eu gosto muito de política e de história, eu vejo o que o João chamou de oportunismo. Oportunismo seletivo, oportunismo jurídico seletivo. Até decorar. Na verdade é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Mas houve uma interrupção. Eu compreendi o que ele disse. Houve uma interrupção de mandato dentro de uma enorme conjuntura. Eu acho que a conjuntura é muito grande e a crise mundial não explica ela, deputado, me perdoe. A crise mundial houve num certo momento, mas o mundo inteiro passou a crescer. Até o Paraguai, desculpa, o João Edson é vizinho do Paraguai. Até o Paraguai cresceu mesmo. E nós recuamos. Então me parece que o problema não foi o seletivo jurídico, não. Em plena crise mundial, o Brasil, o país que menos sofreu a crise, de 2008 a 2014, nós terminamos 2014, em novembro de 2014, o desemprego no Brasil era 4,9%, o menor da história do Brasil e uma das menores do mundo. Então, na verdade, as medidas que o governo adotou para poder combater a crise mundial, ela foi importante até 2014. Só que aí nós usando de reservas cambiais que praticamente não existia quando o governo Lula assumiu e que elas se tornaram muito grandes. Mas só que se você começa a consumir a sua poupança para fazer programas que possa evitar que a crise chegue aqui, e a expectativa é que essa crise duraria 3 a 4 anos, e de 2008 a 2014 se passaram 6 anos, ela não acabou, e nós estávamos consumindo a poupança. O que pensava o mercado mundial? Olha, eu tenho empreendimento no Brasil, mas eles estão acabando, eles estão comendo a poupança deles lá, daqui a pouco esse país vai quebrar, eu não vou investir mais lá. Alguém que emprestava dinheiro para alguma empresa brasileira falava assim, olha, eles estão consumindo a poupança interna, a hora que acabar isso vai quebrar. Daí o governo ter que tomar as medidas necessárias, aí eu acho que não tinha que ser todas de uma única vez, porque você pega a conta de energia, que atinge todas as pessoas, que você tinha dado uma redução das tarifas um ano anterior,
e aí depois você teve que aumentar 60%. Então, são coisas impactantes, tanto do ponto de vista da inflação, quanto do ponto de vista de impacto direto em cada um do cidadão. É conta de energia, cada um recebe uma conta de energia. Se ela subiu 60%, todo mundo vai reclamar. Então, na verdade, mas o que houve todo foi eu acho assim, porque é um dado certo que se você passa por muito tempo à frente de um governo, você vai acumulando desgaste também. E aí se acumula desgaste pelo tempo que você está ocupando, e aí a oposição também, e não a oposição só política, mas no caso, quem está do outro lado, se de um lado é trabalhador ou se do outro lado é elite, no caso do Brasil era a elite, que foi altamente beneficiada pelo nosso governo, mas parece que já estava insatisfeita, queria mais ainda. Então teve todo um movimento nesse sentido para tentar interromper, impedir que a presidenta Dilma ganhasse a reeleição. Mas aí... Eu queria pegar a sua experiência dentro da sua linha de raciocínio. Pesou mais a pobre oposição política, que eu concordo, era muito fraca, ou pesou mais o movimento de mercado para que ela fosse atingida? Eu acho assim, a oposição política é o que menos contou. O que mais contou, na minha opinião, foi esse movimento do mercado. E aí você pega, se você tem o setor produtivo no Brasil, parte dele virou financistas. Os caras deixaram de continuar investindo porque foi um momento de crescimento no país e que eles falavam, olha, uma coisa é capital de giro e outra coisa é separar boa parte dos meus lucros, deixar de investir na indústria e começar a investir no capital financeiro. O que existe de dinheiro rodando o mundo afora, migrando de um país para outro no mundo, é uma coisa, fala assim, em trilhões de dólares circulando no mundo. Então, esse dinheiro não sabe onde ficar mais, porque ele virou só capital especulativo e aí parte do setor produtivo, que virou financista também, deixou de investir no seu próprio segmento. Então, eu acho que o setor produtivo, de um modo geral, alguns endividados pelo a quantidade de crédito que tiveram e sentindo que essa crise, alguns trabalhavam com exportação, as commodities nossas eram exportadas, somente quando o dólar subiu que melhorou a condição deles, mas quando o dólar estava baixo e o mercado lá fora, quando a crise chegou na China, na Rússia, na Índia e que diminuiu esse mercado lá, esse povo falou, olha, a culpa é do governo nesse momento. Então, eu acho que teve todo um movimento nesse sentido, mas teve um movimento da elite, né? da elite financeira desse país, principalmente da financeira, não do setor produtivo, a elite financeira. E aí, obviamente, que é atrelada à grande mídia nacional que construiu essa possibilidade de desgastar e aconteceu o que nós chamamos de golpe. Deputado, vamos lá. Quando a Dilma foi eleita no primeiro ano, muita gente dizia o seguinte, eu estou dizendo, não é gente que votava na Dilma, não. A população dizia isso. A Dilma é mais séria do que o Lula. Porque o Lula tinha aquele jeito de conversar, entrou a história da cachaça, do futebol, tá? E a Dilma não, era uma pessoa... Ele era povão, né? E ela debochado, era... né? Exato. E ela era dura. Então, assim, existia uma simpatia em relação a Dilma. Mas o Partido dos Trabalhadores, e aí eu acho que uma das coisas que hoje irrita muito a sociedade é isso. A gente não vê nem um instante, publicamente, o Partido dos Trabalhadores assumir a responsabilidade sobre erros de condução. Erros de condução da própria imagem. E aqui eu quero dar um exemplo. Eu não estou dizendo que está certo, não. Estou tentando... para a gente fazer um diálogo. Se nós pegarmos o PMDB, estou pegando o PMDB pelo tempo dele, pela história, o PMDB tem envolvimento em corrupção 10 anos antes dele nascer. Quando pensar nele nascer, antes de ele ser Mandabrasa, antes de ser PMDB, ele já tinha envolvimento em corrupção. O nascimento dele já passa por aí. Passa por aí, tem tudo isso, né? Eu estou falando isso porque se nós pegarmos o PP, tem quantos deputados, quantos prefeitos, é um envolvimento de corrupção enorme. PMDB, PSDB, PDT, DEM. PTB, DEM, é um negócio grande. Só que dificilmente alguém vira assim, olha, esses aqui são corruptos. Mas o PT não deixou nunca falar em nome da pessoa, mas em nome do partido. Em nenhum momento ele conduziu que os seus membros cometiam erros. Isso não é responsável por esse processo de perca de credibilidade da presidente, que aparentemente, pelo menos até prova em contrário, não tem nenhum envolvimento com nada disso? Olha, tem aquela história que partido político é uma corporação, né? Você tem uma corporação, um partido político, e a gente até escuta dos outros partidos dizer, olha, o PT nunca abandona seus filiados, né? Então, na verdade, cada processo... Mesmo não seja o Delcídio, né? Não, cada processo ele é individualizado, né? Por exemplo, você pega a questão do mensalão,
não teve a prova materializada de nenhum caso do mensalão, né? Você pega o Genuíno, por exemplo, por ele ter avalizado um empréstimo na época, o Genuíno é uma pessoa que eu acho que o Onofre já conheceu, a oportunidade de conhecê-lo, ele não anda nem com carteira no bolso, ele não anda com dinheiro, um assessor que pagava as contas dele, é um cara totalmente desapegado às questões materiais, né? E aí, por ele ter assinado ele era presidente do partido, o Delúbio era o tesoureiro do partido, e ele que fez o empréstimo no banco, na época, e depois o Genuíno assinou. O Genuíno é uma pessoa, se o Delúbio era o tesoureiro, depois ele fez um contrato com um banco, que depois foi descoberto que o banco tinha problema, eu acho que o Genuíno, ele foi de tabela nessa história por ter sido o presidente do partido e ter assinado. Mas o irmão dele foi pego com dinheiro na cueca no aeroporto, isso não contamina Não, é um assessor do irmão dele, né? Que não estava... acaba sendo o irmão dele também, era né? Ligado, não, né? foi um assessor do irmão dele, do Zé Guimarães, que depois comprovou que ele já não tinha mais vínculo com o Zé Guimarães naquele momento, né? Mas contamina. Já tinha sido assessor. Não, contamina. Eu fico olhando assim... Ontem eu vi uma notícia absurda, que eu não me lembro aqui agora, absurda, foi pego aí um cidadão aqui de Mato Grosso, pego não sei aonde aí, com um caminhão, uma carreta com 400 e tantos quilos de cocaína, WSB é o nome do cara, não aparece a fotografia dele, aparece as siglas. Se é pego um parente de longe, ou com o mesmo nome de um político, aparece primeiro a fotografia do político e tal. Então, eu acho que essa forma de estar divulgando os fatos, que ele muitas vezes acaba cometendo algumas injustiças, né? Então eu vejo que nesse caso todo aí, tem muitos companheiros nossos que estão injustiçados e alguns até com alguma culpa e que está sendo penalizado por isso. Agora, mas assim, você não pode tentar, dentro de um processo, você tem que separar as coisas ali, você não pode tentar criminalizar todo mundo. O que tentou fazer foi isso. E óbvio que o Partido dos Trabalhadores sempre tem a expectativa de que os seus, por exemplo, o Delúbio foi afastado do partido, depois o processo correu, ele foi preso, correu e foi inocentado do processo e ele pediu para voltar a ser filiado do PT e conseguiu votar depois, você entende? Então, na verdade, o partido em algum momento puniu algumas pessoas que apresentavam alguma evidência de ter cometido algum ilícito, algum problema e que depois ele foi inocentado lá na frente pela própria justiça. Então, essas coisas é que o Genuíno foi inocentado, o João Paulo Cunha foi inocentado. Então, assim, por isso que o PT, ele, até que não tem as provas definitivas sobre alguém, fica na defesa daquelas pessoas e, obviamente, que se desgasta o partido, porque nós não podemos, no primeiro, tipo assim... jogar o cara ao mar na primeira denúncia que tiver contra ele. Complementando, só para fechar. Preciso encerrar esse bloco aqui. Mas só para fechar. Então vamos fechar rapidão, 30 segundos de cá, 10 segundos falando de cá. ainda nos erros, veja bem, o ex-presidente Lula, ele trouxe para formar a composição partidária naquele momento foi importante, José de Alencar. Mas ele não trouxe o staff José de Alencar. Ele trouxe a pessoa José de Alencar que representava o empresariado, tá? Então ele tinha uma coisa. Quando chegou na presidente Dilma, já ao final do governo Lula e no presidente Dilma, foram para gerar a tal chamada governabilidade, aí nós podemos, se tiver tempo, discutir na frente a questão do Estado, que eu acho que não é só o financiamento de campanha que apodreceu, não, deputado. O Estado também já apodreceu, precisa corrigir. Ele vem e traz o PMDB. Não, esse modelo nosso está podre, que eu estou falando. Ele vem e traz esse PMDB. E esse mesmo PMDB, que agora é o maior inimigo do Partido dos Trabalhadores. Agora é inimigo. E nem um instante o Partido dos Trabalhadores, mesmo agora, disse o seguinte: gente, nós erramos quando nós aproximamos do PMDB. E esse erro era evidente. Se você perguntasse para alguém meia boca, diria isso. Só para dizer o seguinte, você está querendo dizer em outras palavras que o PT não fez autocrítica, né? Isso. Na verdade, é uma coisa que a gente está discutindo dentro do partido. Nós já tivemos alguns momentos, mas a autocrítica surge assim. Como que você vai fazer a autocrítica num momento desse que você está vivendo um processo de guerra e que você tem que estar no front, tem que estar enfrentando e fazer uma autocrítica nesse momento? Nós vamos ter que fazer isso. Em algum momento nós vamos ter que fazer, acho que passar desse processo, já está se discutindo dentro do Diretório Nacional, a gente fazer uma autocrítica para poder separar uma coisa da outra e ver onde cometeu erros e onde cometeu acertos e seguir pelos acertos. Juntar os cacos, lamber as feridas e tentar tocar a bola adiante, né? Senhores, o tema aqui conjuntura nacional é muito forte e amplo, mas eu tenho que mudar de assunto, chamar o próximo bloco e vou deixar aqui para mudar a página. Secretário, é verdade, o senhor que foi secretário de Estado
de Educação no governo Silval Barbosa E do Blairo Maggi, que o senhor teve sua campanha de deputado financiada por empresas envolvidas na Operação Rêmora? O senhor responde após o intervalo comercial, a gente volta até já. Deu sim, deu. Você viu? Deu, não deu? Eu só quero saber se o senhor pensou no intervalo para responder aquilo que eu perguntei no bloco anterior, deputado Ságuas Moraes, deputado petista. É verdade aí que esses empreiteiros todos aí que estão envolvidos na Rêmora, essa operação que manchou um governo tão honesto como é o do Pedro Táxi, não é, ali na Secretaria de Educação, que o senhor recebeu dinheiro, que essas empreiteiras financiaram sua campanha de deputado? Logo o senhor, deputado. É o seguinte, nós tínhamos em torno de 30 empresas que prestavam serviço para a SEDUC ao longo do tempo que eu passei, entre o governo Blairo Maggi e Silval Barbosa, e nós tínhamos uma centena de fornecedores para a Secretaria de Estado de Educação. As obras eram licitadas na SEDUC e hoje, quando nós saímos, a melhor equipe de fiscalização, quando a gente assumiu a secretaria, a Sinfra tinha uma estrutura muito pequena, ela licitava todas as obras do Estado e fazia em tese a fiscalização e de fato não fiscalizava. Nós falamos com o governo Blairo Maggi, ele já vinha reclamando dessa situação e nós montamos uma equipe ali na SEDUC para poder montamos uma equipe de recebimento de provisório de obras, a outra equipe, que é outra equipe com recebimento definitivo, e essas equipes, nós tínhamos muito reclamação dessas equipes, porque elas eram muito chatas no recebimento dessas obras. Tínhamos uma equipe de licitação e tínhamos um quadro de engenheiros, arquitetos, que beirava em torno de 40 pessoas. Tinha uma parte de desenvolvimento de projeto e tinha uma outra parte de fiscalização e acompanhamento de obras. Em nenhum momento, não há ninguém que possa dizer que no tempo que eu fui secretário, o tempo que o Ságuas foi secretário, ele chegou e colocou a faca no pescoço e falou que eu só poderia realizar tal obra se eu pudesse dar um dinheiro para ele ou para a campanha dele. Na verdade, depois que eu saí da secretaria... Isso ninguém faz, deputado, ou faz? Isso é uma prática comum e aconteceu agora nesse governo, segundo o GAECO, né? Isso é o GAECO que disse na investigação, que tinha lá uma quadrilha montada na SEDUC, palavras do GAECO, que está investigando esse processo, e tinha uma empresa fora que ela chamava todas as demais para poder fazer acordo, para poder licitar obras. No nosso tempo não tinha isso. No nosso tempo você tinha as empresas participavam da forma que queria dos processos licitatórios, até porque nós tínhamos um quantitativo de obras muito grande. Era uma média de 200 obras ano, entre reformas e escolas novas. E nós tínhamos em torno de 30 empresas habilitadas. Essa habilitação segue uma série de critérios que o próprio governo do Estado, que o próprio Estado define como esses critérios. Então, na verdade, não tinha essa... Nós tínhamos um quantitativo de obras muito grande, então, muitas vezes, a empresa até ganhava obra e dispensava porque ela não tinha condições de executar determinadas obras. Mas, enfim, você não colocou a faca no pescoço, mas houve pedido, solicitação? Não, deixa eu terminar minha... Porque, eu tenho que fechar o raciocínio, porque senão fica parecendo... Com o tempo aqui também. Tá. Então, na verdade, e depois que eu saí da secretaria e fui disputar a reeleição, nós pedimos apoio para algumas empresas, nós pedimos apoio dessas empresas, das 30 empresas que prestavam obras, apenas 5 contribuíram conosco para a nossa campanha, para parte da campanha, não é todo o dinheiro da campanha, e muito inferior do que elas teriam condições de estar doando, mas pelo fato da gente não botar a faca no pescoço, não exigir, não cobrar nada, essas empresas fizeram a doação de campanha. O senhor lembra os nomes das empresas, as 5 empresas, rapidamente aí? Tem a Poli Engenharia, tem a Arueira, tem a Geotop, tem mais duas que... Foram 150 mil reais, tem esse valor Um pouco Rêmora? mais. Foi mais próximo de 200 mil reais essas 5 empresas. Rêmora? Tem alguma na essas 5, não, nós estamos falando exatamente dessas 5 que estão na Operação Rêmora, porque nessa Operação Rêmora tem empresa que na época não prestava serviço na SEDUC. Essa Guizard, que foi que segundo o GAECO é a pessoa que controlava todo esse sistema, essa empresa não prestava serviço para a SEDUC na época, né?
Então, na verdade, de todas que prestaram serviço para a SEDUC, das 30, 5 deram apoio para nós e 5 dessas foram denunciadas na Operação Rembra. Inclusive uma delas, essa Polo Engenharia, essa empresa, ela não pegou nenhuma obra nesse período agora, quando ela foi denunciada também, de ter participado de reunião e tal, não pegou nenhuma obra nesse momento aqui, dessa denúncia toda que tem. Então, na verdade, a gente pediu de forma espontânea esse apoio financeiro para a campanha. De forma espontânea, não fica estranho essa relação, deputado? Se a gente soubesse que as empresas tinham participado de se fosse agora, eu fosse pedir agora, seria estranho. Mas antes essas empresas, primeiro que essas empresas nós nunca pedimos um centavo delas, não botamos a faca no pescoço, não cometemos nenhum ilícito com elas, nem ela com a secretaria, porque o nosso sistema de controle, o recebimento provisório, o recebimento definitivo, era extremamente rigoroso e nós recebíamos com muita frequência reclamação, porque nós tínhamos, no recebimento definitivo, nós tínhamos um advogado que fazia parte do grupo que recebia as obras, e ele era muito rigoroso, e a maior reclamação das empresas é que o advogado ele ficava olhando qualquer coisinha para poder pedir para a empresa recuperar. Infelizmente, as empresas queriam, na conclusão das obras, que a gente observa que em todas as obras, no país todo, as empresas vai terminando a obra, no finalmente da obra, eles estão saindo da obra e ficam um rabinho para cá, outro para lá, e quando quando o fiscal que faz o recebimento definitivo vai lá e aponta aqueles lá, ele fala, mas a obra tem 99% pronta, ele está implicando por causa de 1%? Deixa eu entender a cronologia. O contrato era para 100% da obra, não era para... A cronologia disso aí, então, o senhor foi secretário do governo do Silval de 2011 a 2013. O recebimento dessa ajuda aí foi depois disso, então. Foi nessa última campanha de 2014. Já deflagrado o processo eleitoral. Sim, eu já estava fora da secretaria há mais de ano, há 1 ano e meio fora da secretaria. Eu estava 1 ano e meio fora da secretaria quando eu pedi o apoio eu pedi para muitas empresas, não só para essas 5, não só para essas de obra, mas para outras fornecedores, para quem a gente conhecia. Você não pede dinheiro para desconhecido. Você pede dinheiro para alguma empresa que você conhece ou para alguma pessoa que você conhece. Mas aí não fica estranho a empresa negar, puxa, o cara é o secretário de Estado. Não, mas eu não era mais secretário, fazia 1 ano e meio que eu não era mais secretário. Quando o senhor pediu, você não era mais secretário? Não, lógico que não, mas senão era esquema, Paulo. Não, eu estou perguntando, justamente é isso que eu estou perguntando, para entender a engenharia do que saiu do GAECO. Eu já expliquei bem explicado. Eu saí da secretaria, voltei para o mandato de deputado federal. Fazia 1 ano e meio que eu estava no mandato, quando veio a reeleição, aí eu entrei em contato no período eleitoral pedindo apoio para essas empresas. E o processo todo que está denunciado pelo GAECO aconteceu agora nesse governo, há poucos dias atrás. Certo. Então, bem distante do tempo que eu pedi dinheiro. Obviamente que se eu fosse pedir dinheiro para essas empresas agora, aí seria um problema bastante complicado, ou se durante o tempo que eu fosse secretário, eu exigisse um percentual das empresas para minha campanha. Olha só, isso não aconteceu. O Pedro Táxi, que é o governador do estado agora, que foi sempre contra Dilma Rousseff, que defendeu o impeachment e continua defendendo o impeachment da Dilma, teve essa indisposição aí, corrupção no governo mesmo, né? O senhor acha que já não se pode chamar de puro o governo, ainda que se esteja apurando aí essa questão da Rêmora? Eu sempre digo que onde há homem e dinheiro, há possibilidade de corrupção, quer seja na iniciativa privada ou no setor público. Na iniciativa privada tem muita corrupção. As empresas SA, as empresas de sociedade, não sociedade anônima, mas de grandes sociedades, a contabilidade delas, na maioria das vezes, é maquiada para dar o tombo dos demais sócios. Então, onde há homem e dinheiro, sempre há possibilidade de corrupção. Acho que o governador não estava atento para essa situação, porque ele pretendia ter um governo puro e, não é mais puro. E 1 ano e pouco de governo puro. O GAECO disse que era uma quadrilha lá o GAECO que disse que era uma quadrilha na SEDUC e disse que essa mesma Guizardi também tem 90 milhões de contrato na Cifra e também está sendo investigado. Será que o GAECO não falou isso? É porque nós estamos em junho, que é época de quadrilha, de menina? Não é isso não? Não, foi anterior a isso. E aí o PT, eu estava falando aqui do PT, né?
enfim, o PT está apoiando aí os servidores do Estado, esse movimento grevista que está também ocorrendo. Eu estou mudando de assunto assim, você pode ter à vontade também para incrementar aqui, porque estamos dando sinal aí que a gente está caminhando para o final. O PT está dos pés da cabeça nesse apoiamento à greve geral aí. Eu acho que é justo, né? O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, esse modelo da SEDUC, do plano de carreira único, que você considera desde o pessoal do apoio até os professores como profissionais da educação, isso foi uma conquista dos trabalhadores da educação na época do governo Dante. Essa questão da escola ciclada foi uma conquista também dos trabalhadores na época do governo Dante. E agora, essa reposição da inflação, ela sempre aconteceu, até que no governo Blairo Maggi resolveu criar uma lei para poder ficar definido por lei, porque era uma coisa que todo ano você tem que mandar o projeto de lei para a Assembleia mesmo. Mas antes era uma coisa que você estava de forma assegurada, mas não estava regulamentado. Você tinha constava na Constituição, mas não estava regulamentado. E no governo Blairo regulamentou e nunca mais se falou nisso. Ninguém sabia o que era RGA até poucos dias atrás, porque todos os anos era pago. Mas foi no governo Blairo, no governo Silval, dos quais o pessoal pertenceu, não é? Que se ofereceu, se concedeu tantos reajustes. A encrenca foi quando colocou o INPC como fator que media a inflação. E teve uma inflação muito grande em 2015 e aí foi que deu a confusão, né? O Pedro Táxi o governo Pedro Táxi alega que esse inchaço, né, essa inviabilidade agora de pagar o RGA, por exemplo, sucedeu depois desse final. Paulo, o Estado ele é do tamanho da demanda da população. Se você melhora o serviço de saúde, vai ter mais pessoas procurando o serviço de saúde. Se você piora o serviço de saúde, mais pessoas vão aderir aos planos de saúde, vão aderir à iniciativa privada. Se você pretende privatizar a educação, você tem menos recursos para a educação e o governo Michel Temer está com essa proposta claramente através da PEC, que ele vai estabelecer o gasto primário, as despesas primárias do governo ter como teto a inflação do ano anterior. Isso vai limitar. Hoje nós já temos para a educação e para a saúde, já tem isso vinculado de tal forma que se a receita cair, cai o investimento também. São 25% da receita para a educação. Então, quando você estabelece o teto com uma inflação, quando você está num momento de crise como esse, que você tem um PIB negativo e você tem a inflação alta, você não vai sentir muita diferença. Mas a hora que o PIB crescer e a inflação cair, aí você vai ter muito dinheiro em caixa e pouquíssimo investimento em educação e saúde. Com isso, você vai estar facilitando que a iniciativa privada cresça mais do que a pública, e aí você vai ter que fazer uma escolha, se você quer investir em educação e saúde ou se isso não é importante para a população brasileira. Alguma pergunta aí? Senão eu já vou tocar o barco aqui, que eu tenho que perguntar para o senhor também sobre PPP, rapaz. As escolas, pelo menos 22, pelos cálculos até de sexta-feira, 4 minutos, né? 22 escolas invadidas por estudantes aí. O senhor foi secretário de Educação aí, qual a avaliação que o senhor tem disso aí? Que inclusive há quem diga no governo que tem petista botando pavor, botando pânico, dando conta de que as PPPs seria um mal danado para a educação. PPP, OS, tudo muda só de nomenclatura. Privatização você pode fazer uma PPP de rodovias como foi feita, mas que a iniciativa privada entrou com recursos, começou ali na região de Lucas do Rio Verde, a iniciativa privada tem lugar que entrou com 50% dos recursos, cobra uma taxa de uso da rodovia para a manutenção e o governo entrou com a outra metade. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você terceirizar os serviços, como aconteceu com a saúde no governo Silval, que contratou as OS, e essas PPPs, pelo que a gente tem escutado, eu não conheço a proposta, mas pelo que a gente tem escutado, é você passar para a iniciativa privada a possibilidade de manutenção está em 76 escolas. 76 é 10%. No país, né? Será que... Não, aqui em Mato Grosso. Fala assim, nós vamos começar com 76 escolas, o ano que vem a gente faz o restante? Sim, será que essa não é a proposta? Então a gente fica se perguntando, né? Mas por que 76? 76 é 10%, vamos começar com um projeto piloto.
passar para a iniciativa privada, fazer a manutenção das escolas e o que tinha na conversa inicial era a contratação de apoio e pessoal técnico e fazer a gestão da escola, porque esse modelo é parecido com o de Goiás. O de Goiás é assim, você passa a manutenção das escolas para a iniciativa privada, o pessoal de apoio, o pessoal técnico e a gestão da escola pertence à iniciativa privada. Isso é muito grave, né? Porque você não vai ter economicidade nenhuma, eu imagino, porque essas empresas terão que ter lucro. Os índices da educação de Goiás subiram lá para o alto e os nossos índices são medíocres. Não, aqui o governo do estado resolveu fazer uma campanha negativa contra a educação, porque os indicadores do ensino fundamental aqui, nós estamos entre os melhores do Brasil. No ensino médio nós estamos muito ruim, mas os indicadores do ensino fundamental aqui, nós estamos, nos anos iniciais e nos anos finais, nós estamos entre o 4º e o 5º lugar. Eu não me lembro mais qual que é o 4º e qual que é o 5º lugar da última medida que foi feita, da avaliação que foi feita. Então, tem que pôr um ponto e uma vírgula nisso aí. Agora, o ensino médio é ruim mesmo e a gente já vinha fazendo todo um trabalho para melhorar isso. Então, na verdade, os indicadores do nosso ensino fundamental são um dos melhores do Brasil. Deputado. E aí, o que nós precisamos não é colocando a iniciativa privada para ter lucro em cima dos dinheiros da educação que vai resolver o problema da educação. E aí, em Goiás, é porque eles tomaram outras medidas para poder melhorar a qualidade. Não foi por conta da privatização que eles fizeram lá de parte da educação que resolveu essa situação. Deputado Ságuas, eu vou encerrar o programa. Eu não posso encerrar sem perguntar para o senhor sobre o cenário de Cuiabá e as eleições de 2016, mas aqui Cuiabá, principalmente, capital, caixa de ressonância, o PT vai trabalhar a candidatura própria, está trabalhando, vai coligar com alguém? Como é que está o encaminhamento das discussões aqui em Cuiabá? Ou vai com o PMDB? Olha, esse processo... Ou vai com o PMDB, né, que é um desenho já antigo. Esse processo de impeachment, do golpe todo que aconteceu aí, e da crise gerada por esse momento, acabou retardando muito a discussão do processo eleitoral e com a redução da campanha a 45 dias, retardou ainda mais, né? Então, eu acho que nesse momento é que se inicia as discussões. E nós nesse aqui, momento, também em junho já? Tá atrasado o processo, está atrasadíssimo, porque em outros anos, nas outras eleições, a eleição começava em julho, começava o mês que vem. Lúdio Cabral pode ser o candidato, deve ser o candidato, vai ser o candidato do PT? Lúdio Cabral, ele já disse que não tem interesse em ser candidato. Se ele tiver o interesse em ser candidato, ele será o nosso candidato, mas ele disse que nesse momento a aliança com o Valtenir Pereira, que já foi do PT, que é do PMDB, pode acontecer? O PT com o PMDB ali? Nós não discutimos a questão de aliança. Aliás, nós tiramos uma resolução do partido que impossibilita a aliança com o PSDB, com o DEM, com Solidariedade e com o PMDB. E com o PMDB. Então, e o PPS também. Então, esses partidos estão fora do nosso arco de aliança. Bom, vou encerrar, não é? Espontaneamente, não estou sendo pressionado, vou encerrar aqui, entregar aqui para o senhor. Vou entregar um abraço, Chacon, um abraço. Obrigado por ter vindo aqui nos visitar. Entregar aqui para o senhor uma lembrancinha. Não é? É uma caneca? É uma surpresa. Depois o senhor... Acho que é uma caneca igual essa aqui, né? Deputado Ságuas Moraes, eu vou encerrar, porque senão, assim como a Dilma, eu vou cair, não é? E eu agradeço a você pela paciência, pela audiência. A gente se encontra no próximo domingo, aqui nessa bancada, com o comando de André Michels. Um abraço, uma semana saudável e abençoada por Deus. Até mais.